Então, bom dia, professor, doutor Abílio. Bom dia, prazer é todo meu. É um prazer enorme estar aqui com o senhor, então, para essa entrevista. E eu gostaria de começar com a seguinte pergunta, Abílio. O que te inspirou a começar a escrever? Olha, existe algo que realmente marcou. Foi no tempo de criança, no tempo de escola, em que a professora mandava fazer redações. Ela colocava num quadro negro uma estampa, e nessa estampa havia ilustrações. E o aluno precisava, baseado no que estava vendo, escrever algo que estava sentindo, que estava observando. E assim, de redação em redação, a gente foi se aprimorando e até mesmo respondendo perguntas, como, por exemplo, o que você gostaria de ser quando crescer? Eu diria para ela, interessante que eu respondi, porque eu tenho isso tudo guardado até hoje comigo, depois eu explico isso. Eu disse para ela que eu queria ser médico, para poder salvar vidas. Isso tem, no tempo de criança estava escrito isso. Mas isso aí já é uma outra história. Mas é através das redações é que me incentivou a continuar escrevendo. Inclusive até fazendo essas imaginações do quadro negro com outras coisas e eu escrevendo. E foi assim que eu fiz. Ah, sim. E o senhor, né? Como que o senhor começou a escrever no sentido de como que as ideias começaram a surgir, como que você foi botando no papel para se tornar hoje um grande escritor e médico também? Olha, a partir de temas e o desenvolvimento de determinado tema é que eu, através de inspiração, de grande imaginação, ia fazendo as coisas. Foi baseado em temas que faço até hoje o meu desenvolvimento, seja qualquer área que for da área literária. E que tipos de temas, assim, que o senhor gosta de escrever? Como que é isso? É através de participação em concursos. E cada concurso dá um tema. E baseado nesse tema, eu desenvolvo. Em qualquer área da literatura, seja ela poesia, seja ela crônica, seja ela conto, ensaio, enfim, eu faço o meu desenvolvimento, baseado sempre num determinado tema. Ah, sim, entendi. E qual é o tema, assim, que o senhor mais gostou de escrever sobre? Não, veja bem, eu não tenho predileção. Seja o tema que for, sempre é um desafio e eu consigo desenvolver, seja ele qual for. Sempre foi assim. E qual foi esse tema, né, dos concursos e tudo mais, que foi o mais desafiador para você? O tema que... Entendi. Que foi mais desafiador para o senhor escrever sobre? Um tema desafiador? Bom, é quando o tema vem de uma palavra que a gente aqui não tem até muito... não é rotineiro falar ou ouvir. Então, eu tenho que recorrer a um dicionário. No dicionário, eu vou, então, desenvolver o que vinha a ser aquela palavra. E, baseado nisso, já com um conhecimento mais amplo, aí eu desenvolvo. Ah, sim. E tem algum autor que te influenciou bastante na sua escrita? Olha, na verdade, não existe autores que tenham feito isso, não. Tem algum livro em especial que marcou a sua vida? Claro que sim. Isso sim. Foi muito importante. Sim, sim. Existe um livro, sim, chamado Crestomatia. Esse livro é de Radagásio Taborda. Esse livro foi muito interessante porque no tempo de criança, na escola, depois de ser alfabetizado, a professora mandava decorar poemas de diversos autores clássicos e depois, então, através de declamação, em festividades escolares, a gente apresentava aquilo que decorou.
Então, esse livro, para mim, marcou até hoje, porque esse livro, Crestomatia, eu possuo, sabe? Tenho ele comigo até hoje. Então, esse livro foi o que marcou minha vida, e Radagast Taborda foi o autor que também me propiciou a dar esse início. Ah, sim, professor Abílio. E você tem alguma rotina de leitura, de escrita no seu dia a dia? Olha, um desafio, você quer dizer? Algum desafio que fiz em relação à escrita? Uma rotina de escrita, de leitura, algo que você... Como que é isso para você? Você tem, durante sua semana, você tem dias que você geralmente lê, que você escreve, você tem uma certa frequência? Como que é isso? Olha, eu tenho sim uma rotina. Eu escrevo todos os dias e faço pesquisa também, que é coisa importante. Por exemplo, quando se trata de ensaio, eu vou fazer a pesquisa. Aí eu passo por vários autores, por vários artigos, por vários livros. Enfim, é uma forma que eu tenho de estar sempre escrevendo, ou participando de livros, ou de antologias, ou então através de concursos. E como que você lida quando você tem algum bloqueio criativo? Você quer escrever, mas encontra uma resistência, uma dificuldade para a escrita. Como que você lida com isso? Olha, veja bem, isso aí é um detalhe muito importante. Porque, para mim, comigo, né? Eu não sei se passa com outros autores, mas comigo é assim, quando eu faço um trabalho literário, eu faço ele do princípio, meio e fim, direto. Eu não deixo para depois. E quando isso não ocorre, existe um bloqueio, uma coisa qualquer, uma falta de imaginação, de iniciativa, eu então paro, reinicio mais adiante, e se isso continuar, eu deixo para o dia seguinte. E o interessante é que, através dessa manobra, eu consigo, sem dúvida nenhuma, atingir o objetivo. Princípio, meio e fim, de imediato, seja ele qual for, se é um conto, se é uma poesia, se é uma crônica, eu faço sempre dessa maneira. E todos os dias estou escrevendo, eu não paro de escrever. Ah, que bacana. Então você constantemente tem a rotina da leitura e da escrita e vai até o final, né? O objetivo, né? Muito bacana. Sim, e aí atinge sempre o objetivo. Que legal. O que daria para quem começou a escrever agora, ou quer começar a escrever? Qual o conselho que eu daria? É isso? Que conselho eu daria para quem quer começar a escrever? É isso? Sim. Eu diria para a pessoa o seguinte: escrever, escrever, escrever. É escrevendo que a pessoa se desenvolve, é escrevendo que a pessoa atinge os mais altos graus. E foi assim que eu fiz. E o assunto é qualquer assunto. E mais, eu aconselho o seguinte: a pessoa junta tudo aquilo que escreveu e participa de concursos. Sabe para quê? Para avaliar a escrita feita. Isso é muito importante, a participação em concurso, porque é através deles que vai avaliar o que a gente escreveu. Se a pessoa for classificada, for premiada, mostra que aquele trabalho foi muito bem feito. E quando ele não vamos dizer assim, classificado, e a gente acha que está muito bom, pode ser que seja algum problema de quem foi jurado, a pessoa não gostou. Mas aí eu faço o seguinte: se eu acho que o trabalho que eu fiz é muito bom,
eu participo em outro concurso com o mesmo, e pode estar certo, acaba sendo classificado. Pode estar certo disso. A gente precisa saber avaliar aquilo que a gente escreve. Isso, com o tempo, a gente consegue. Sim, muito bacana. E você acha que tem alguma relação entre o senhor ser médico e também escrever? Olha, na verdade, medicina é arte, escrever é arte. Elas têm em comum, têm isso em comum. Mas eu não vejo relacionado à profissão o problema de escrever. Tanto é, se fosse assim, todo médico seria escritor. Não é exemplo, não é assim. É preciso ter o dom também. E o dom, a gente também pode adquirir através do tempo, sempre escrevendo. A escrita é importante que seja lido. E a lida, a leitura é importante também, porque através da leitura a gente vai se aprimorando, a gente aqui vai lendo livros, a gente em casa viaja pelo mundo, a gente adquire conhecimento, a gente aqui vai, enfim, se aprimorando e incentivando a continuar lendo e escrevendo. Sim, muito bom. E, seu Abílio, para a gente terminar, qual a mensagem que você daria para os jovens hoje que estão querendo começar a escrever, sobre a importância da escrita, mas também da leitura? Porque esse ano, né, o Rio de Janeiro está sendo considerado, né, uma das capitais mundiais do livro e da escrita, né? Então, que mensagem você poderia deixar para as pessoas mais jovens sobre a importância do livro e também de escrever? Sim, vamos também praticamente repetindo, dizendo o seguinte: ler livros sempre. Segundo, através da leitura, ela nos faz acordar, ou melhor, sonhar acordado. Sem sair de casa, a gente viaja pelo mundo, adquire conhecimentos e aumenta a nossa cultura. Isso é muito importante. Agora, veja bem, eu tenho sempre aqui algo que eu procuro sempre incentivar para os jovens. É o seguinte: primeiro, escrever, escrever, escrever. Segundo, juntar tudo aquilo que escreveu. Não importa o motivo, não importa o tema, vai guardando. Quando atingir o suficiente para escrever um livro, que escreva um livro. Eu incentivo sempre as pessoas a escreverem um livro, porque escrevendo um, vai proporcionar escrever outros. E se não escrever outros, não tem problema. É importante ter um livro na sua vida, porque esse é o maior prêmio que a gente pode dar, é o maior presente que a gente pode receber da própria pessoa. Nunca vai se arrepender disso. Desde criança a gente escreve, desde jovem a gente vai escrevendo, vai juntando, e depois junta tudo e faz um livro. Lembra aquilo, quanto que a gente precisa para escrever um livro? Olha, um livro, segundo uns, precisa ter 48 páginas, viu? Outros acham que tem que ser 56. Então, acima disso é um livro, abaixo disso é um opúsculo, é um livreto, não é um livro. Então, o livro é 48 páginas no mínimo, é daí para frente. Esse aqui vai ser o meu primeiro livro. Aliás, meu primeiro livro não é aqui. O primeiro livro é esse aqui. Foi escrito em 1996, quando eu então me aposentei como médico. Eu tenho a mania de guardar tudo. Então, eu fui guardando as escritas que eu fazia, depois selecionei o que achava de melhor e fiz esse primeiro livro, que se chama Poesia, Imaginação, Pensamento. Esse foi o primeiro. E agora o último é este aqui, A Eternidade. Esse está no 12º volume. O que consta desse livro, nesses 12 volumes até aqui? Tudo que eu ganhei. Eu tenho tudo catalogado, não é dizer que eu tenho tantos prêmios. Tudo que eu fiz, eu tenho desde o primeiro até o 12º, e o 13º está em andamento. Tudo isso consta. Trabalhos meus premiados, onde diz de onde foi,
a data que foi, a premiação que foi e o trabalho anexado. Tudo isso tem nesses livros, nesses 12 livros que já estão publicados. O 13º está em andamento. Não falamos de trova, que é o meu ponto alto. De trova é a coisa mais incrível que possa imaginar. A criança tem muitas histórias no tempo de criança em Paquetá. É isso aí. Além da parte literária, eu também faço outras coisas. Sou artista plástico, compositor musical. Eu tenho muita coisa. E tudo isso graças a muitos dons que Deus me deu. Agradeço a todo instante a Deus por isso. Não tem problema nenhum. Eu tenho aí 11 hinos voltados em vários lugares. Inclusive, eu tenho meu hino da Academia Brasileira de Belas Artes. Eu tenho meu hino lá. Então, muito obrigado, viu, seu Abílio? Essa foi a entrevista. Prazer aqui te entrevistar. E aí?